Você é concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, de raciocínio lógico, de estatística, e estou junto com vocês hoje, galera, para falar sobre potenciação. Para você que tem aí no seu edital, potenciação e radiciação. Galera, um assunto relativamente simples, basta a gente aí estar atento a alguns detalhezinhos, algumas propriedades que a gente consegue matar com muita tranquilidade os problemas envolvendo esse assunto. Beleza, cara? Vem comigo. Vamos lá então falando de potenciação e radiciação. Galera, vamos começar falando de potenciação. Na aula de hoje a gente vai falar sobre potenciação, sobre as propriedades da potenciação, expoente inteiro e negativo, e da radiciação. Nós vamos falar do expoente fracionário e as propriedades da radiciação, e na sequência, obviamente, vamos resolver também alguns exercícios aí envolvendo potenciação e radiciação, beleza? Então vamos lá, potenciação, galera, primeiro assunto nosso. Professor, o que é isso? O que é a potenciação? Bom, antes de falar o que é a potenciação, vamos conhecer todos os elementos que constituem essa potenciação. Aí a gente vai defini-la com mais tranquilidade. Então, veja bem, eu tenho aqui um elemento A. Esse A vai estar elevado a um determinado valor que eu vou representar aqui pela letra X. E isso aqui vai me dar um resultado, que eu vou representar pela letra B, ok? Galera, cada um desses elementos tem um nome na potenciação. Então, esse cara aqui, esse cara é A, é chamado de base da minha potência. Então, A é a base. Aí eu tenho o X. Quem é o X? O X é o meu expoente. E, por último, eu tenho o B, que é efetivamente a potência ou o resultado. Então, veja bem, os elementos que constituem aqui. Eu tenho A, que é a base, eu tenho o X, que é o expoente, e eu tenho o B, que é a potência ou o resultado, né, dessa operação aqui. Bom, mas o que é, então, a potenciação? A potenciação, esse camarada aqui, ó, o X, o papel dele nessa representação é indicar quantas vezes a base tem que ser multiplicada por ela mesma. Então, toda vez que eu tenho um determinado valor representado no expoente por um outro valor, eu tenho uma potência. Assim, 3 elevado a 4. Isso aqui é uma potência, porque eu tenho um valor elevado a um outro valor, ok? Esse cara, no caso o 3, é chamado de base da potência. O expoente é o valor que indica quantas vezes eu tenho que multiplicar a base por ela mesma. Então, a potenciação é uma forma de nós representarmos uma multiplicação de fatores iguais. Então, se eu tenho o mesmo valor sendo multiplicado várias vezes, ao invés de indicar vez por vez, eu indico uma única vez e coloco no expoente a quantidade de vezes que ele vai ser multiplicado por ele mesmo. Então, por exemplo, se eu quero fazer algo assim, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Olha só, quantos 5 tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então, ao invés de eu fazer a indicação dessa forma, eu posso substituir tudo isso aqui por somente isso, ó, 5 elevado à sexta. É isso que é a potenciação, é a indicação de um produto de fatores iguais, aonde o elemento que está na base é o fator multiplicativo, é o elemento que vai ser multiplicado, e o que está no expoente indica a quantidade de vezes que eu tenho que multiplicar essa base por ela mesma. Tranquilo? Beleza, agora que a gente já sabe
o que é a potenciação, tem mais uma série de fatores aí que vai influenciar. Bom, veja bem, 4 elevado a 3. Então, como nós dissemos, é o 4 vezes 4 vezes 4, 3 vezes, tranquilo? E aí, professor, qual é o resultado disso? O resultado disso, eu tenho que fazer a multiplicação. Você vai pegar 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, o resultado disso, 64. Eu posso ter uma potência de uma fração? Pode. Olha aqui, ó. 2 sobre 3 é uma fração elevada a uma potência. E agora, professor, como que eu faço quando é fração? Galera, tranquilo. Nós temos que dar tratamento igual, tanto para quem está no numerador, quanto para quem está no denominador. Quem está no meu numerador é o 2. Quem está no meu denominador é o 3. Então, eu vou ter que pegar o 2, multiplicar por ele mesmo 4 vezes, pegar o 3, multiplicar por ele mesmo 4 vezes. O resultado do 2. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Vai ficar na parte de cima, no numerador. O resultado do 3 vai ficar na parte de baixo, no denominador. Cada qual no seu devido lugar. Beleza? Então, vai ficar assim, ó. 2 elevado à quarta, 3 elevado à quarta. Aí, 2 elevado à quarta são 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. 3 elevado à quarta, 3 vezes 3, 4 vezes. E aí, eu tenho o seguinte resultado. 2 vezes 2, 4 vezes, 16. 3 vezes 3, 4 vezes, 81. Quero chamar a atenção de vocês para um erro muito comum que ocorre quando o aluno vai resolver uma potenciação. Muitas vezes o aluno faz isso, ó. 2 elevado à quarta, 8. Está errado, galera. Está errado. O aluno acha que tem que pegar e multiplicar o 2 pelo 4. Não é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que multiplicar o 2 por ele mesmo 4 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ó, 4 vezes. 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 2 são 8, 8 vezes 2 são 16. É esse o procedimento. Então, tomem cuidado, chamo a atenção de vocês novamente. Não é para multiplicar a base pelo expoente. Não é para fazer isso. Se fosse 2 elevado a 2, até daria certo, mas não é regra, ok? A regra é, multiplica-se a base por ela mesma, a quantidade de vezes que tiver indicado no expoente, tranquilo? Então, fiquem atentos para não cometer essa gafe e errar de bobeira aí. Tranquilo? Então, se nós tivermos uma fração, o procedimento é esse. Elevo de cima, elevo de baixo, tem um resultado em cima, tem um resultado embaixo, acabou. Beleza? Base negativa. O que quer dizer isso? Eu posso ter na minha base um número positivo ou um número negativo, ok? Aqui eu fiz a representação com valores positivos. Agora vamos ver o caso de uma base negativa. Expoente par, base negativa. Veja bem, eu tenho aqui na base o 3 negativo. Então, a minha base é menos 3. O meu expoente é par. Aí tem-se a seguinte regra. Toda vez que eu tiver uma potência
de uma base negativa, se o expoente dessa potência for um número par, veja bem, for um número par, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e por aí vai. Se for um número par, a minha resposta será sempre positiva. Então, potência de base negativa com expoente par, resposta positiva. Professor, por que positiva? Por uma questão de sinal, jogo de sinal. Como o expoente é par, toda vez que eu faço jogo de sinal menos com menos, ele vai dar mais. E toda vez que eu tiver uma quantidade par, eu vou ter uma situação que vai dar positiva. Por exemplo, aqui, 4 vezes, olha só, menos, vezes menos, vezes menos, vezes menos. Então, eu vou ter 4 vezes o menos, correto? Aí, faz comigo aqui, ó. Faz comigo, olha só. Menos com menos vai dar menos, correto? Aí depois, menos com menos vai dar mais, correto? Aí depois, mais com menos vai dar menos. E aí, por último, menos com menos vai dar mais. Então, observe que sempre eu vou finalizar com um sinal positivo. Por isso que nós dizemos que toda vez que tivermos uma potência de base negativa, expoente par, a resposta será sempre positiva. Sempre positiva. Tranquilo? Belezinha. Bom, dada essa observação, eu não preciso preocupar, então, com o sinal se for negativo. Eu sei que a resposta é positiva, é só multiplicar o 3 por ele mesmo 4 vezes, a resposta vai dar 81. Tranquilo? E se eu tiver um expoente ímpar, professor? Bom, se o expoente for ímpar, já muda a situação. Então, a regra é assim, ó, galera. Anotem essa regra. Expoente par. Expoente par. Se o expoente for par, resposta sempre positiva, ok? Resposta sempre positiva. Independente da base ser positiva ou negativa, a resposta é positiva. Agora, se o expoente for ímpar, expoente ímpar, o que vai ocorrer com o expoente ímpar? Conserva o sinal da base. Conserva o sinal da base. Como assim, professor, conserva o sinal da base? Se a base for positiva, resposta positiva. Se a base for negativa, resposta negativa. Isso que quer dizer conservar o sinal da base. Então, se eu tenho, por exemplo, menos 2 elevado à terceira, olha só, base negativa, expoente ímpar, resposta negativa. Por quê? Porque conserva o sinal da base. Se eu tivesse 2 elevado à terceira, 2 positivo, resposta positiva. Por quê? Porque a base é positiva. Tranquilo? Entenderam o que quer dizer conserva o sinal da base? Base positiva, resposta positiva. Base negativa, resposta negativa, se o expoente for ímpar. Tranquilo? Belezinha, né? Bom, essa regra, ela é muito importante, porque a gente sabe que o sinal, se você não fizer a consideração adequada, você erra de bobeira, tá? Erra de bobeira. Então, aqui, ó, menos 1 sobre 2 elevado à terceira. Eu tenho aqui uma fração de um número negativo, correto? Só que o expoente é ímpar, que diz a regra. Expoente negativo conserva o sinal da base. Então, eu vou ter menos 1 sobre 2 3 vezes. Resposta vai ser negativa. 1 elevado à terceira é 1. E 2 elevado à terceira são 8. É aquela regra que eu acabei de dizer. Numerador e denominador. Elevo de cima, elevo de baixo. O resultado de cima em cima, o resultado de baixo em baixo. Beleza? Tranquilinho? Bom, propriedade, gente. É muito importante nós entendermos as propriedades da potência. Por quê, professor? Porque, vez por outra, eu vou ter que aplicar essa propriedade
na hora de resolver um determinado exercício, ok? E principalmente amanhã ou depois, se você for estudar uma equação exponencial, usa muito as propriedades da potência. E aí você vai ter que estar ligado em tudo isso que eu vou falar aqui agora. Belezinha? Vamos lá? Primeira propriedade, produto de potências de mesma base. O que é isso, professor? Produto, multiplicação. Potências de mesma base, quer dizer que as bases são iguais. Observem aqui, ó. Eu tenho A elevado a M vezes A elevado a N. Então, eu tenho aqui um exemplo de um produto, porque é uma multiplicação, de potências. A elevado a M é uma potência, A elevado a N é outra potência. Então, eu tenho um produto de potências, cuja base, que é o A, são iguais, beleza? Então, o que diz a regra quando eu tenho potências de bases iguais sendo multiplicadas? A regra diz, conserva a base, quem é a minha base? A, e soma os expoentes. Então, eu vou somar M mais N e vai ficar desse jeitinho. Então, isso aqui pode ser representado dessa forma. E aí, o interessante é que essa propriedade ela vale nos dois sentidos. Assim como eu tenho um produto de potências de bases iguais, eu transformo ele numa soma de expoente. Eu tendo uma potência onde tem uma soma de expoente, eu posso transformar num produto. O que eu quero dizer é que se eu tenho uma situação dessa, eu posso escrever o contrário. Vou dar um exemplo aqui. Se eu tenho, por exemplo, 2 elevado a x mais y. Observe que eu tenho uma potência onde eu tenho uma soma no numerador. Então, o que eu quero dizer é que eu posso separar isso aqui desse jeito. 2 elevado a x vezes 2 elevado a y. Por quê? Por causa da propriedade. Multiplicação de potência de bases iguais, conserva a base e soma os expoentes. Então, se eu tenho uma soma no expoente, eu posso separá-los dessa forma. Tranquilo? Belezinha. Bom, vamos ver um exemplo numérico. Como que a gente faz? Olha só. 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 3. Como que eu represento isso? Conserva a base e soma os expoentes. 2 mais 3, 5. 5 elevado a 5. Beleza? Divisão de potências de mesma base. Agora, eu não estou mais multiplicando, estou dividindo duas potências cujas bases são iguais. Como vai ficar? Olha só. A elevado a M dividido por A elevado a N. O que diz a regra de divisão de potências? Quando dividimos potências de mesma base, nós conservamos a base e subtraímos os expoentes. Olha só, na multiplicação eu somo, na divisão eu subtraio. Observe que são operações inversas. O inverso da multiplicação, divisão, da soma, subtração. Então, multiplicação, soma, divisão, inverso, subtração, inverso. Então, divisão, subtrai. Tranquilo? Ó, então, aqui vai ficar assim, A elevado a M menos N. Professor, é o maior menos o menor? Não, gente, não é isso. É o cara que está em cima menos o que está embaixo. O expoente de cima menos o expoente de baixo, tá? O expoente de cima é o M, o expoente de baixo é N. Então, fica M menos N, independente de quem é maior ou menor. Tranquilo? Beleza. Um exemplo numérico. 2 elevado a sexta dividido por 2 ao quadrado. Então, a regra diz, conserva a base, que é o 2, e subtrai. 6 tira 2, 4. 2 elevado à quarta. Beleza? Tranquilinho? Vamos lá. Outra propriedade. Potência de potência. Agora eu tenho uma potência elevado a outra potência. Beleza? Olha só. Então, eu tenho aqui A elevado a M elevado a N. O que é isso? A regra diz assim, quando eu tenho uma potência elevado a outra potência, eu multiplico essas potências.
tá? Um expoente elevado a outro expoente, eu multiplico eles. Então, A elevado a M elevado a N, então vai ficar A elevado a M vezes N. Belezinha? Exemplo numérico. Olha só. 3 elevado a 2 elevado à terceira. Então, vai ficar 3 elevado a 2 vezes 3, que vai ser igual a 3 elevado a 6. Quero fazer uma observação aqui na forma como isso está sendo representado. Porque, veja bem, galera, uma coisa é eu escrever assim, ó, 3 elevado a 4 elevado a 2. Então, de acordo com a regra, eu tenho uma potência, um expoente elevado a outro expoente. Tranquilo? Ó, 3 elevado a quarta elevado a 2. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Nesse caso, eu resolvo assim, 3 elevado ao produto, 4 vezes 2, portanto, 3 elevado a 8. Belezinha? Agora eu vou repetir o mesmo processo, só que sem o parênteses. Olha só, 3 elevado a 4 elevado a 2. Eu quero que você entenda que essa representação é diferente dessa. Observe que aqui eu tenho um parênteses. Aqui eu não tenho parênteses. Aqui eu tenho 3 elevado a 4 e o 4 está elevado a 2. Ou seja, o 4 está elevado ao quadrado. Então, qual é o procedimento? O procedimento é assim, ó. Conservo a base. Quanto que é 4 elevado a 2? Ó, 4 elevado a 2 é 16. Então, aqui vai ficar 3 elevado a 16. Observem que as respostas são diferentes, tá? Aqui eu tenho um parênteses e aí eu tenho um expoente elevado a outro aqui, ó. Aqui eu tenho, no expoente eu tenho uma potência. Então, eu tenho que resolver essa potência separado. 4 ao quadrado é 16. Então, eu vou ter 3 elevado a 16. Belezinha? Captaram aí a diferença? Beleza. Fiquem atentos, porque é muito comum aparecer em concurso escritas nesse formato aqui, ó, que eu acabei de representar. E o aluno desenvolve do mesmo jeito que a outra. Aí erra. Beleza? Tranquilo, né, galera? Bom, vamos lá. Continuando, bola para frente. Então, potência de potência, eu multiplico os expoentes. Beleza. Potência de um produto. O que é isso? Agora eu tenho um produto, uma coisa vezes a outra, sendo elevado a um determinado expoente. Por exemplo, A vezes B elevado a M. O que diz a regra? A regra diz que eu posso separar isso daqui. A elevado a M vezes B elevado a M. É a mesma coisa. Olha só. Tá, aqui é M também, tá, gente? Faltou uma perninha aqui, ó. Isso. Então, eu tenho A vezes B elevado a M é a mesma coisa que A elevado a M vezes B elevado a M. Tranquilinho? Beleza? Exemplo numérico. 5 vezes 4 elevado a 2 é a mesma coisa que 5 elevado a 2 vezes 4 elevado a 2. Por que que eu estou mostrando isso para vocês? Porque você tem que saber que você pode representar. Não que em todos os casos você vai fazer isso.
Mas você tem que saber que, se acaso haja necessidade, você pode separar esses elementos. Isso é muito usado quando eu tenho que fazer uma simplificação. Às vezes eu estou dividindo isso aqui por um outro valor, e aí, se eu separá-los, eu vou verificar que é possível simplificar. Por isso que eu tenho que entender que eu posso fazer isso. Não que você vai ter que fazer isso, mas dependendo da circunstância, se houver necessidade de separar um expoente individual para cada um, você pode fazer. Beleza? Vamos lá. Próxima. Potência de um quociente. Então, nós vimos potência de um produto, que é a multiplicação, e a mesma regra para o quociente. Quociente é divisão. Então, eu vou ter agora A dividido por B elevado a M. Assim como na multiplicação, eu também posso separar. Colocar o A elevado a M e o B elevado a M separadamente. Olha aqui, ó. Tranquilo? Belezinha? Também é só uma forma de representar. Olha só numericamente. 4 sobre 9 elevado a 2. É a mesma coisa que 4 ao quadrado sobre 9 ao quadrado. E aí, se você quiser resolver, dá 16 por 81. 4 ao quadrado, 16, 9 ao quadrado, 81. Beleza? Expoente inteiro negativo. Agora, veja bem, gente. Quando eu tenho um expoente, um número negativo. Isso aqui quer nos dizer muito, então toma cuidado. O sinal negativo, ele surge de forma direta, ou eu posso provocar essa situação. Na verdade, na representação de uma potência, eu posso, em qualquer momento, fazer a inversão da base. Professor, como assim inversão da base? Vamos lá, para um pouquinho. Vou abrir uma tela aqui. Não, está boa essa. Olha só. 3 sobre 2, ok? Eu tenho aqui uma fração. Esses dois juntos, eles representam um conjunto, um número só, 3 sobre 2. Quem está em cima? O 3. Quem está embaixo? O 2. O que é fazer inversão de base? É passar o 2 para cima e o 3 para baixo. Então, a inversão disso aqui é 2 sobre 3. Beleza? Eu fiz aqui a inversão. Eu passei o de baixo para cima e o de cima para baixo. Tranquilo? Isso que é inverter a base. Professor, eu posso fazer isso assim de forma aleatória? Não. Você até pode fazer a inversão da base, mas toda vez que você usar dessa prerrogativa, fazer esse procedimento, você tem que indicar que foi feita a inversão da base. E um mecanismo que nós usamos para fazer essa indicação é a troca do sinal do expoente. Troca do sinal do expoente. Como assim, professor? Se o expoente for positivo, ele fica negativo. E se ele for negativo, ele fica positivo. Então, eu inverto o sinal do expoente. Tranquilo? Professor, mas aqui você não inverteu. É porque eu não mostrei o expoente. Mas qual é o expoente que está presente nesse número 3 sobre 2 aqui? Não aparece nada, professor. Mas quando não aparece nada, é 1. Toda vez que não aparece nada, é 1. Então, eu posso escrever assim. Não muda nada. Aí, a partir do momento que eu inverti, o 2 para cima, o 3 para baixo, o que vai acontecer? Esse 1 que era positivo passa a ser negativo. Então, ao trocar o sinal do expoente, eu estou indicando que eu fiz a inversão da base. Beleza? Então, posso fazer na hora que eu quiser? Posso, desde que eu indique no expoente, mudando o sinal do expoente, obviamente, que a base foi invertida. Tranquilo? Belezinha. Então, professor, se eu tiver um número negativo, quer dizer que foi invertido no expoente. Para torná-lo positivo, eu tenho que desinverter? Isso mesmo. Quando não aparece nada, se eu tivesse só o 3, e agora, como que eu inverto essa base? Quem está embaixo do 3? Professor, não tem nada. Quando não aparece nenhum número, é porque existe o número 1. Tranquilo?
Quando não aparece nenhum número, é o número 1. Então, para inverter isso, é simples, é só fazer 1 sobre 3, só que agora eu vou indicar menos 1, porque eu fiz a inversão. Aqui era 1, o expoente, quando não aparece nada é 1, então eu inverto e coloco menos 1. O 1 não precisa colocar, mas o menos 1 tem que colocar. Tranquilo? Belezinha? Bom, então isso que é fazer a inversão da base. Bom, como eu tenho aqui a elevado a menos n, então isso daqui vai ser invertido. Quem está embaixo do a? Não apareceu nada? 1. Então, invertendo, 1 sobre a. E aí agora, o n que era negativo passa a ser positivo. Ah, beleza. Então, se o expoente está negativo, fica positivo. E se está positivo, fica negativo. Belezinha, né? Exemplo, 3 elevado a menos 2. Quem está embaixo do 3? 1. Então, fica 1 sobre 3 elevado a 2. Observe que eu troquei o sinal agora. Menos 2 ficou mais 2. Beleza? 3 sobre 5 elevado a menos 1. Olha só, o sinal, não confunda o sinal da base com o sinal do expoente. O sinal do expoente indica a inversão da base. Agora, o sinal da base é aquela regra anterior. Se for par, o expoente, resposta positiva. Se for ímpar, resposta negativa. Ok? Então, menos 3/5 elevado a menos 1 é menos 5 sobre 3 elevado a 1. Eu inverti a base, ó, 5 sobre 3. Continuou negativo a base, porque a base não tem nada a ver. E o expoente mudou o sinal. Era menos, ficou mais. Tranquilo? Bom, vamos para um exemplo disso daqui, de prática, de resolução. Olha só. Eu tenho aqui essa expressão numérica, tá? Só para a gente sintetizar tudo que a gente já falou. Menos 1 sobre 2 elevado a menos 2. O objetivo é resolver essa expressão. Como o expoente aqui é negativo, quer dizer que eu tenho que inverter a base. 1 sobre 2 vai ficar 2 sobre 1. Professor, mais 2 sobre 1 precisa colocar? Não, não precisa. Se é 1, não precisa colocar. Eu estou indicando só para vocês entenderem o que ocorreu. E o menos 2 passa a ser 2 positivo, o expoente. Beleza, mais, olha aqui, ó, 2 elevado a menos 1. Não tem nada embaixo dele, então vai ficar 1 sobre 2. Inverto 1 sobre 2 e de menos 1 passa a ser mais 1. Lembrando que o 1 não precisa colocar. Beleza. Aí aqui, menos. Aqui, menos 2 elevado a menos 1. Mesma coisa. Então, vai ficar assim, ó. Menos 1 sobre 2. Fecha, elevado a menos 1. Então, aqui eu vou ter 2 elevado a 2 são 4, mais 1 sobre 2, menos com menos dá mais 1 sobre 2, elevado a menos 1. Então, eu vou ter aqui, ó, 4 mais. Isso daqui, ó, 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 vai dar 2. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 1, 1. Mais 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 1, 1. Elevado a menos 1. Então, vai ficar, olha só, continuando aqui, ó. 4, que é esse 4, mais 1 mais 1, 2. 2 dividido por 2, elevado a menos 1. Conclusão, eu vou ter aqui 4 mais, quanto que é 2 dividido por 2? 1. E 1 elevado a menos 1, gente? 1 elevado a menos 1. Isso aqui é 1. Por quê? Porque embaixo do 1 é ele mesmo. Então, se eu inverto, continua a mesma coisa. 1 dividido por 1, que vai ser igual a 1. Então, 1 e 4 mais 1 são 5. Belezinha?
Então, aqui um exemplo de uma expressão numérica, onde a gente pôde aí usar um pouco dessas propriedades que a gente acabou de ver. Beleza? Bom, depois a gente vai trabalhar mais exercício envolvendo esse assunto aqui, tá? Tranquilo, gente? Potenciação é isso aí. Agora vamos falar sobre radiciação. Ó, o que é a radiciação? A radiciação é a operação inversa da potenciação, tá? É o inverso. Assim como a soma é o inverso da subtração, a multiplicação é o inverso da divisão, a radiciação é o inverso da potenciação. Tranquilo? Então, nós indicamos uma radiciação nesse formato. Então, observem que eu tenho um valor aqui, eu tenho um símbolo, eu tenho um outro valor aqui dentro desse símbolo e tenho uma igualdade. Como que chama cada um desses elementos? Então, o nome, para nós conhecermos, é o seguinte. Vamos começar pelo cara que está aqui dentro, que está representado pela letra A. O valor que está aqui dentro desse símbolo é chamado de radicando. Então, o meu A, ele é o radicando. Depois, o cara que está aqui, ó, o N. Esse N, ele é chamado de índice, ok? N é o índice. Aí eu tenho o B, que está logo após a igualdade, que é o resultado, ou a raiz, o resultado disso daqui. Beleza? Uns chamam de raiz, outros falam simplesmente resultado. Então, eu tenho radicando, índice e a raiz ou resultado. Esse símbolo aqui, ele é chamado de radical. Essa simbologia é chamado de radical. Beleza? Bom, vamos entender o que é resolver uma raiz. O que é resolver uma raiz? Resolver uma raiz é encontrar um valor que, multiplicado por ele mesmo, a quantidade de vezes indicado no índice, dê como resposta o radicando. Não entendeu? Vou explicar melhor. Vamos supor que eu tenho assim, ó, raiz quadrada de 16. Por que raiz quadrada, professor? De onde o senhor tirou essa palavra quadrado? Aqui é o índice, lembram? O N. Apareceu algum número aqui? Não apareceu. Quando não aparece nenhum número, é porque esse número aqui é o número 2. Então, se for o número 2, não precisa aparecer. Fica implícito já. Apareceu ou não apareceu, é 2. Não apareceu nada, é 2. Beleza. E a leitura é feita assim, raiz quadrada. O radicando aqui é 16. Como que eu resolvo isso aqui? Como o índice aqui é 2, eu tenho que encontrar um número que, multiplicado por ele mesmo 2 vezes, é igual a 16. Professor, como que o senhor sabe que é 2 vezes? Porque o índice aqui é 2. Se o índice aqui fosse 3, eu teria que multiplicar 3 vezes. Se o índice aqui fosse 4, eu teria que multiplicar 4 vezes. Então, nesse caso aqui, raiz quadrada de 16 vai ser 4. Por quê? Porque 4 vezes 4, 2 vezes, é 16. Ó, 4 elevado a 2 é 16. Ok? Agora, se aqui ao invés de 2 fosse outro valor, por exemplo, raiz quarta de 16. Observe que agora a minha resposta não vai ser mais 4. Por quê? Porque o índice é 4. Então, eu tenho que encontrar um número que, multiplicado por ele mesmo 4 vezes, seja igual a 16. Aí, nesse caso, já não vai ser o 4, vai ser o 2. Por que o 2? Porque 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, 4 vezes, é igual a 16. Então, raiz quarta de 16 é 2. Tranquilinho? Tá pegando de boa? Entendendo o que é raiz? Então, para resolver uma raiz, eu tenho que estar ligado em duas coisas.
quem é o cara que está aqui dentro e qual é o índice. Aí a pergunta é a seguinte: qual o número que multiplicado por ele mesmo, a quantidade de vezes que está indicado aqui no índice é igual ao radicando o valor que está aqui dentro. Esse valor é a resposta, é a raiz ou o resultado. Tranquilo? Belezinha? Então, eu preciso entender esse princípio para resolver. Uma das formas que a gente encontra para resolver uma radiciação é fazendo a decomposição em fatores primos. Professor, como assim decomposição? Por exemplo, 16, que a gente estava usando como exemplo. Eu pego 16 e faz aquela paradinha assim, lembram? Ó, isso aqui é Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Compor. Eu vou dividir o 16 por números primos, até não dá para dividir mais. Então, olha só, ó, 16 dividido por 2, 8, 8 dividido por 2, 4, 4 dividido por 2, 2, 2 dividido por 2, 1. Quando chega no 1, para. Então, isso é decomposição. Eu dividi ele em, olha só, quantos 2 eu consegui obter? 1, 2, 3, 4. Portanto, 16 é 2 elevado a 4. Tranquilo? Belezinha, né? A gente usa de decomposição em fatores primos para encontrar raiz na maioria das vezes. Então, voltando aqui, eu tenho raiz quinta de menos 32. Aí você vai dizer, professor, mas eu ouvi falar que não existe raiz de número negativo. Opa, calma aí. Não é que não existe raiz de número negativo. Primeiro, nós temos que verificar o índice. Primeira coisa é o índice. Como assim, professor? O índice é o número que vai aqui, ó, nessa posição, ó. Aqui, ó. Esse índice pode ser par ou pode ser um número ímpar. Nesse caso aqui é um número ímpar, certo? Se for um número ímpar, beleza. Se for número par, aí sim eu devo preocupar. Porém, mesmo sendo um número par, eu tenho que verificar em qual conjunto eu estou trabalhando. Como assim, professor? Nós temos os conjuntos numéricos, naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais. São os mais conhecidos. Mas, além do conjunto dos números reais, nós temos um outro conjunto chamado de conjunto dos números complexos. No conjunto dos números reais, não tem como nós extrairmos uma raiz se o índice for par e o radicando negativo. Aí, realmente, não tem como fazer. Não existe resposta de uma raiz de um radicando negativo se o índice for par. Mas se for ímpar, existe. Tá? Se for ímpar, existe. Então, aqui ó, é negativo? É, mas o índice é ímpar. Então, existe. Qual é o número que, multiplicado por ele mesmo 5 vezes, vai dar menos 32? O menos 2. Se você pegar o menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 5 vezes, vai dar exatamente 32. Então, tem como resolver, ok? Aqui, raiz cúbica de 64. Quando é 3, a gente chama de cubo ou cúbica, tá? Quando é 2, é quadrado. E se for 4, raiz quarta, 5, raiz quinta, 6, raiz sexta, 7, raiz sétima e assim por diante, ok? Então, raiz cúbica de 64. Ou, se você preferir falar raiz terceira, tudo bem. A resposta é, qual o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar 64?
o 4. Ah, professor, como que eu vou saber que é o 4? Fazendo a decomposição. Então, vem comigo, ó. 64, vou decompor. Dá por 2, 32, dá por 2, 16, dá por 2, 8, dá por 2, 4, dá por 2, 2, dá por 2, 1. Chegou no 1, para, certo? Bom, professor, até aí tudo bem, mas como que eu vou saber que é 4? Aqui não é raiz cúbica, não é 3, então eu tenho que agrupar de 3 em 3. Olha só, 1, 2, 3, 2, a terceira. 1, 2, 3, 2, a terceira. Então, observe que eu consegui montar dois grupos de 2 a terceira. Por que 2 a terceira? Porque o índice é 3. Ah, professor, se o índice fosse 4, eu ia agrupar de 4 em 4? Isso mesmo. Se o índice fosse 5, eu agruparia de 5 em 5? Isso mesmo. Então, isso aqui pode ser representado assim, ó. Raiz terceira do 64, que é 2 a terceira, vezes 2 a terceira. 2 vezes, porque eu consegui montar dois grupos. O expoente 3 com índice 3, expoente 3 com índice 3. Então, esse 2 vai sair fora e esse 2 vai sair fora. Aí vai ficar 2 vezes 2. Esse 2 é esse e esse 2 é esse outro. E 2 vezes 2 são 4. Por isso que raiz cúbica de 64 vai dar como resposta o número 4. Aqui eu fiz de uma outra forma, né? Eu peguei, fiz a decomposição, vai dar o 2 6 vezes, aí você divide o 6 pelo 3, dá 2 ao quadrado, e 2 ao quadrado é 4. É um outro formato de fazer também, ok? E quando apresenta um número decimal, professor? 0,008. Como que eu faço agora? Se for um número decimal, galera, a dica é, transforma ele numa fração. Como assim? Para essa vírgula desaparecer, eu tenho que andar 3 casas. Então, vai ficar 8 sobre 1000. São 3 casas, 3 zeros. Aí, eu procedo de forma individualizada. Raiz cúbica de 8 sobre 1000 é a mesma coisa que raiz cúbica de 8 sobre raiz cúbica de 1000. Raiz cúbica de 8, o número que multiplicado 3 vezes dá 8, o 2. O número que multiplicado 3 vezes dá 1000, o 10. 10 vezes 10 vezes 10 é 1000. Então, resposta 2 sobre 10. E aí, no final, eu volto a dividir. 2 dividido por 10, 0,2. Então, raiz cúbica de 0,008 é 0,2. Beleza? Essa é a resposta. Tranquilo? Bom, expoente fracionário é racional. Olha só, quando eu tenho no expoente uma fração, eu posso transformar a potência em raiz e a raiz em potência. Como? Uma regra muito básica. A gente costuma dizer, fazer até uma brincadeirinha assim, com a seguinte frase: quem está na sombra vai para o sol e quem está no sol vai para a sombra. Como assim, professor? Eu não entendi. Olha só, quem está na sombra aqui não é o cara que está embaixo? Está escondido? O N está embaixo do M, então ele está na sombra, ok? Isso aqui eu transformo numa raiz da seguinte forma. Agora, eu tenho aqui a raiz e a raiz ela tem uma cobertura, só que essa parte aqui é externa. Então, quem estava na sombra, que era o N, vai vir para o sol, e quem estava em cima vai vir aqui para dentro. Então, vai ficar bem assim, ó. Olha só, quem estava na sombra veio para o sol e quem estava no sol veio para a sombra, porque ficou embaixo do radical. Tranquilo? Então, é assim que a gente transforma uma potência de expoente fracionário numa raiz. E pode ser o contrário também, tá? Um exemplo, 4 elevado a 1 sobre 2. Quem está na sombra? O 2. Então, vai ficar a raiz quadrada de 4 elevado a 1. 1 sobre 9 elevado a 3 sobre 2. Quem está embaixo? É o 2. Então, vai ficar raiz quadrada de 9 elevado a terceira. Só que aqui é negativo, tá? Aqui tem um sinalzinho de menos. Talvez você não consiga enxergar. Vou reforçar aqui. Por que que ficou o 9 para cima?
porque o expoente é negativo. Lembra, expoente negativo inverte a base? 9 sobre 1. E aí fica positivo. Aí eu transformei ela de fração para raiz. Quem está na sombra veio para o sol, quem está no sol veio para a sombra. Beleza? Só para a gente representar. Bom, propriedades dos radicais, gente. Vamos lá. O que é isso, professor? Eu tenho aqui uma multiplicação de radicais cujo índice é igual. Olha só, mesmo índice. O que diz a regra? Multiplicação de radicais de índice igual, eu posso colocar tudo dentro de um radical só. Olha só, coloco um único radical e multiplico os radicandos, A vezes B. Repito, gente, toda regra é via de mão dupla, vale nos dois sentidos, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Se eu tenho desse jeito, posso escrever assim. Se eu tenho assim, eu posso escrever desse jeito. Vale o contrário, ok? Professor, como que eu sei que eu vou fazer um ou outro? Cada caso é um caso. Se você tem lá raiz quinta de x vezes y. Se você tiver necessidade, você pode separar como raiz quinta de x vezes raiz quinta de y. É nesse sentido que eu digo que é via de mão dupla. Você pode tanto ir da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda. Beleza. Exemplo. Raiz quarta de 2 vezes raiz quarta de 3, raiz quarta de 2 vezes 3, que é a mesma coisa que raiz quarta de 6. Segunda propriedade, agora eu tenho uma divisão. Divisão de radicais de mesmo índice. A mesma coisa, eu posso colocar tudo dentro de um radical só. Olha só, A sobre B com o mesmo radical. Beleza? Posso representar isso aqui com números? Sim. Olha só, raiz cúbica de 6 dividido por raiz cúbica de 2. Então, eu vou escrever dentro de um radical só. Raiz cúbica de 6 dividido por 2. E 6 dividido por 2, 3. Pronto, resolvido. Tranquilo? Outro exemplo, outra propriedade. Agora eu tenho uma raiz elevada a um expoente. Tranquilo. Quando eu tenho um expoente, se não apareceu nada aqui dentro, é porque é o número 1. Se não aparecer nada, é 1. Então, o que eu tenho que fazer? Multiplicar esse expoente aqui com o expoente aqui de fora. Então, 1 vezes m é m. Então, vai ficar a elevado a m. Mas eu posso ter uma situação de ter um número diferente de 1 aqui. Aí eu vou multiplicar. Por exemplo, se aqui fosse um 2, ia ficar 2 vezes 2, 4. Se aqui fosse um 5, 5 vezes 2, 10, ok? Mas a raiz continua normal. Então, continua a raiz cúbica e esse expoente entra para dentro multiplicando aqui. Quando não aparece nada, repito, é 1. Beleza? Raiz de raiz. Quando eu tenho uma raiz dentro de outra raiz. Isso aqui, vira e mexe, aparece em concurso. Como que eu resolvo situações desse tipo? Quando eu tenho raiz de raiz, eu conservo a raiz e multiplico os índices, ó, n vezes m, e coloco o resultado aqui. Beleza? Exemplo, olha só. Raiz terceira de raiz quinta de 3. Olha como que vai ficar. 3 vezes 5, 15. Raiz quinta de 3. Belezinha, gente? Tranquilo? Tá? Bom, um outro exemplo. Eu posso ter uma situação onde eu tenha mais de duas raízes. Vou criar uma outra situação aqui. Vamos supor que a gente tenha assim, ó. Raiz, 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 raiz de 7. Olha só. Agora eu vou colocar índices aqui. Vamos supor que aqui seja 3 e aqui seja 5. Aqui não apareceu nada. Quando não aparece nada, o que é mesmo? 2. Muito bem. Aqui não apareceu nada. Quando não aparece nada, é 2. Eu vou colocar aqui só para facilitar a nossa visualização. Então, tudo isso aqui pode ser substituído por uma única raiz. Tá? Conservo o radicando, o 7. Só que agora o índice aqui vai ser o resultado do produto de tudo isso, ó. Então, eu tenho comigo 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 5, 60. Então, isso aqui, tudo isso pode ser substituído por raiz de índice 60 de 7.
Tranquilo? Belezinha? Então, raiz dentro de raiz, eu multiplico os índices. Beleza, galera? Tranquilo, né? Belezinha? E assim, chegamos ao final da nossa aula. Galera, nessa primeira parte, a gente deu aí toda a base teórica. Na próxima aula nossa, nós vamos treinar isso de forma prática com alguns exercícios que já caíram no concurso público para a gente ver como que está sendo o nosso desenvolvimento. Beleza? Então, nos encontramos na próxima aula com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo muito forte no seu coração, galera, e até a próxima. Tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.